Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo 19, nós faremos essa leitura de forma responsiva. Convido a amada igreja a se colocar em pé, para que com reverência à palavra de Deus façamos essa leitura. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, de forma responsiva, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs fundamento para o sol. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Os irmãos podem se assentar, nós vamos curvar as nossas cabeças e levar a Deus aquilo que temos feito contra Ele, pois Ele conhece todo o nosso ser, tudo o que fazemos. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, Ele criou os céus, a terra, e Ele domina sobre todas as coisas. E a palavra dEle nos ensina a confessarmos a Ele aquilo que nós temos feito contra Ele. Nós vamos curvar as nossas cabeças e silenciosamente confessar a Deus. Santíssimo e glorioso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor mesmo nos permitiu achegarmos ao Teu trono de graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. E aqui, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para confessarmos a Ti aquilo que temos feito contra o Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Pai, sabemos que muitas vezes pecamos não só de fazer,
mas no pensar, no falar. Então, ó Pai, te pedimos que o Senhor, a cada instante, fale aos nossos corações, revelando, ó Pai, a nós aquilo que desagrada ao Senhor, através da Tua Santa Palavra. Ensina-nos, ó Pai, para que possamos, a cada dia, andar de acordo com a Tua Palavra, para que possamos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia, ó Pai, do nosso país, do mundo, ó Pai, que enfrenta essa pandemia. Ó Pai, sabemos que além dessa doença, temos enfrentado, ó Pai, doenças que decorrentes, ó Pai, do isolamento, pois o Senhor mesmo nos criou para sermos sociais. Então, ó Pai, te pedimos que o Senhor, ó Pai, possa trazer a cura dessa doença, que o Senhor possa estar com o Teu povo, confortando os nossos corações, para que possamos entender este momento em que passamos por essa pandemia, ó Pai. Ó Pai, te pedimos ainda que o Senhor aceite este culto que viemos prestar a Ti, pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, e nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para Te prestarmos este culto. Ó Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 47. Ainda em pé, irmãos, leiamos a palavra de Deus no Salmo 37. Salmo 37. Façamos mais uma vez leitura responsiva no Salmo 37, versos de 1 a 11. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva dele. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Podei-vos assentar. Irmãos, hoje, por ocasião da nossa assembleia que tivemos pela manhã, Deus nos deu a oportunidade de contar as bênçãos que Ele tem realizado a nosso favor através dos relatórios que aqui foram proferidos. E aqueles que puderam estar aqui, viram, os que porventura não estiveram aqui, pela manhã nós recebemos o relatório de toda a nossa movimentação do ano anterior. E para nós foi sim um momento de grande bênção poder ouvir esses relatórios, porque lá quando do início da pandemia, certamente vocês devem imaginar como muitos de vocês ficaram apreensivos. Nós, como liderança da igreja, também ficamos apreensivos com os compromissos, com as necessidades. E depois veio a necessidade de nós fazermos aquela grande reforma aqui na igreja, no nosso templo. E foi um momento, sim, de grande preocupação. Mas hoje nós contamos as bênçãos que Deus tem realizado a nosso favor. Porque Deus foi bondoso e gracioso para conosco, não nos faltou os recursos. O Senhor moveu o coração dos nossos irmãos que tinham melhor condição e que nos ajudaram, que fizeram doações. E uma grande surpresa também, há poucos dias, os que estavam aqui pela manhã puderam ouvir que um dos valores que nós pegamos emprestado para poder realizar a obra aqui, que era um valor de R$ 21.500, foi pago totalmente por uma oferta anônima. Foi quitada essa nossa dívida que ia ser paga de forma parcelada. E eu estou falando isso aqui nesse momento de culto ao Senhor, porque claramente, durante toda a existência do povo de Deus, o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus. E muito me alegrou o coração quando o presbítero José Rosa, nosso tesoureiro, pela manhã também disse que nós faltamos pouco para chegar nos 100% de dizimistas aqui na igreja. Eu fiquei muito feliz com isso, de ouvir isso, meus irmãos. Porque o que nós fazemos aqui, domingo a domingo, isso aqui é uma renovação da aliança, é uma confirmação, melhor dizendo, da aliança que nós temos com o nosso Deus, que Deus tem conosco, e nós aqui estamos e prestamos esse culto em fidelidade ao Senhor, e faz parte do nosso culto a Deus, prestar culto também com os nossos dízimos e ofertas. Isso é algo fundamental na nossa fé. Isso é uma demonstração de que a saúde espiritual, a nossa fé,
tem sido mantida pelo próprio Senhor, ao ponto de nós mantermos fiéis ao Senhor na nossa vida, na nossa diligência, inclusive também no tocante aos dízimos e ofertas. E é certo, irmão, que a promessa de Deus é derramar abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E não é isso que acontece conosco? Não são bênçãos sem medidas que Deus tem derramado sobre esta igreja, sobre cada um de nós? E esse é o grande motivo, então, que nós temos, irmãos, para cultuar ao nosso Deus com alegria, com fervor, com contentamento, e assim nós continuarmos. Continuemos firmes, fiéis. O Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de prover as nossas necessidades. E vale a pena, irmão, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar um hino. Os irmãos que vieram preparados hoje para entregas dos seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo durante o cântico desse hino. Os irmãos podem se assentar. O salmo que nós lemos, no seu versículo 13, versículo 3, ele nos fala para nós confiarmos no Senhor e fazer o bem, habitar na terra e alimentar-se de toda a verdade. Manda ainda agradar-se do Senhor
e Ele satisfará os desejos do coração, do nosso coração. Confiar no Senhor. Nós muitas vezes, o Helden lembrou dos quase 100% dos dizimistas na igreja. Muitas vezes o irmão, a irmã que deixa de trazer seu dízimo é porque acha que aqueles 10% vai fazer falta no seu dia a dia, no seu mês. Mas confia no Senhor. Tem de fé nele que Ele te sustentará e esses 10% você vai ver que não vai faltar. Vamos curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem provido no nosso dia a dia. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Teu povo, ó Pai, se reúne nesta noite para, juntos em congregação, povo santo Teu escolhido por Ti, para Te louvar, para Te exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Teu povo, ó Pai, já confessou o seu pecado na Tua presença nesta noite, e agora, ó Pai, Te louvamos, consagramos aqui, ó Pai, as nossas vidas, consagramos, ó Pai, o nosso dia a dia, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo, Senhor, conhecedor de nossas vidas, conhecedor, ó Pai, de cada um de nós, do nosso coração, do nosso ser, ó Deus, no mais profundo, Te agradecemos, porque o Senhor é quem tem sustentado a cada um de nós, porque o Senhor, ó Pai, que tem redimido os corações e tem trazido o Teu povo até a Tua presença para Te louvar, para Te glorificar. Ó Pai, o Senhor tem instruído também o Seu povo a reconhecer, ó Pai, que tudo o que temos não é nosso. Somos apenas mordomos, somos apenas, ó Pai, um povo eleito por Ti para prestarmos conta de tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente, para que nós administremos, para que nós sejamos fiéis a Ti, ó Pai, sejamos os bons suspenseiros na Tua presença, possamos, ó Deus, Te dar retorno, Te dar, ó Pai, aquilo que é devido a Ti, aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Sê com o Teu povo, ó Pai, abençoando, dando provisão, não permitindo, ó Pai, que venha a faltar o alimento, venha a faltar, ó Pai, o pão de cada dia nos lares do Teu povo, desta igreja, do Teu povo, ó Pai, escolhido por Ti mesmo, em todos os locais deste país, ó Pai, que Te louvam e Te adoram neste momento. Sê com cada um, alimentando-os, Pai, com a fé espiritual que vem de Ti, ó Deus, com a fé que o Senhor mesmo derrama sobre nossos corações, para que possamos prosseguir nesta jornada, ó Pai, independente das dificuldades, independentes, ó Pai, daquilo que tem aparecido à nossa frente, por causa, ó Pai, do nosso pecado, por causa do nosso coração duro, da nossa infidelidade muitas vezes para contigo, ó Deus. Sê conosco, tem misericórdia, é o que nós pedimos, tem compaixão de nós. No nome santo de Cristo Jesus, nós oramos, ó Pai, agradecidos por toda a provisão do Senhor sobre nós. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz. Irmãos, nós vamos responder a pergunta de número 144 do nosso Catecismo Maior, que diz respeito aos nossos posicionamentos, diz respeito ao nosso comportamento em relação ao nosso próximo, naquilo que nós referimos ao nosso irmão, ao nosso semelhante, muitas vezes usando recursos ou palavras impróprias para que denigrem as pessoas, ou até mesmo sendo falsos em algumas declarações. Então nós vamos ver o que a palavra nos ensina. Vamos responder a essa pergunta: quais são os deveres exigidos
no 9º mandamento. Conservar, promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade e de corrupção sincero, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, considerar cuidadosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Que assim seja, irmãos, cada um de nós pratiquemos esse ensino da palavra. Nós vamos ainda cantar Enche-me, Espírito. 3, 4. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nosso Pai, Tu que és o soberano Senhor sobre todas as coisas, ó Deus, Pai bendito, neste momento, quando aqui nós nos encontramos diante do Senhor,
para te prestar este culto, ó Deus, também queremos rogar do Senhor a tua bênção, rogar do Senhor o teu favor, ó Pai, em favor da tua igreja. Digna-te, ó Deus, a acolher a cada um de nós, a ver se há, ó Deus, em cada um de nós um caminho mau, e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós cresçamos, ó Senhor, no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Desenvolvamos, ó Deus, a nossa fé, a ponto de, ó Deus, glorificar o teu nome em tudo e em todo lugar, e em qualquer coisa que estivermos fazendo, ó Pai, que o façamos para a glória do Senhor. Queremos te rogar, ó Pai, que tu abençoes cada um de nós, segundo, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas fragilidades, ó Deus, nossas fraquezas, nossas carências, ó Pai. Olha para cada um de nós e nos abençoe, ó Deus, porque só tu podes, ó Deus, transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas, ó Deus, de vidas secas, ó Deus, em vidas transbordantes, ó Deus, em vidas produtivas, ó Deus, frutíferas no teu reino. Rogamos, ó Deus, em favor das famílias, ó Deus, do teu povo, que tu abençoes, que tu fortifiques, ó Deus, os laços familiares, quando enfrentamos, ó Deus, numa sociedade que quer desfazer a família, desvalorizar, ó Deus, os laços familiares, que o Senhor mesmo nos fortifique, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja cuidando de cada um de nós, de cada família. Ó Senhor, tu conheces os nossos problemas, as nossas ansiedades, as dificuldades que temos enfrentado, ó Deus. Portanto, nós te rogamos, nos abençoe, Senhor. Cuida de cada um de nós. Fala aos nossos corações pela tua palavra, para que assim, ó Deus, nos confortemos e também, ó Deus, aprendamos para melhor te servir. Queremos também, ó Deus, te rogar pelos enfermos que têm enfrentado tantas dificuldades. São tantos os enfermos, e não só aqui em nosso meio, mas em todo o país e até no mundo, ó Pai, por causa dessa pandemia. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Especialmente nós rogamos pelo teu povo, ó Pai, que o teu povo esteja debaixo do teu cuidado, ó Pai, e que seja feita a tua vontade na vida de cada um de nós, ó Deus, que amamos ao Senhor, que servimos ao Senhor, que somos o teu povo, ó Pai. Que o Senhor mesmo dirija os nossos passos, dirija as nossas vidas, ó Pai. Queremos te rogar pelo Rubens, pela Araci, nossos queridos lá no Paraná, quando se acham acometidos dessa enfermidade, ó Deus, inclusive com internação. Que o Senhor esteja acompanhando, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja suprindo, ó Deus, as suas carências ali e orientando o tratamento, ó Deus, para que assim, se for da tua vontade, ó Pai, essas vidas sejam restauradas, ó Pai, a saúde deles seja restaurada, e assim de tantos outros, ó Pai, que nós sabemos que estão enfermos, ó Pai. Te rogamos pelo Almir, nosso irmão que está conosco, a prestar também o culto ao Senhor. Pai, abençoa o teu servo, esteja, ó Deus, cuidando da vida do teu servo, da saúde dele, ó Pai, e que seja feita na vida dele como na vida de cada um de nós a vontade do Senhor, como bem apraz, ó Pai. Pai bendito, também nos abençoe nesta noite, quando vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, que ao ouvirmos a tua mensagem, nós nos quebrantemos diante do Senhor, e que ao tomarmos, participarmos da ceia, Senhor, o façamos dignamente, mediante, ó Deus, o perdão que nós te pedimos, ó Deus, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Abençoa-nos e dá-nos o prazer e a alegria de prestarmos o culto ao Senhor, de servir ao Senhor e de caminhar, ó Deus, nesta vida
sendo cristãos e servindo a Cristo Jesus. É em nome dele mesmo, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar e nós convidamos então o reverendo Zé Maria para nos trazer a exposição da palavra nesta noite. Uma boa noite a todos. Irmãos, na minha leitura devocional das Escrituras, eu hoje li o último capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o último versículo daquela carta é uma bênção do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. E eu desejo nesta noite proferir esta bênção. Portanto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. E também, nesta oportunidade, eu desejo, a exemplo do reverendo Diogo, e com a permissão bondosa dada por ele, apresentar diante de Deus, na presença de todos os irmãos, orações e súplicas intercessórias em nosso favor e em favor de todo o povo de Deus sobre a terra. Então, oremos. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu vês todas as coisas e Tu estás presente aqui em todos os lugares da terra e de todo o universo que Tu criaste. E nós Te apresentamos, Pai, a situação de toda a terra nos dias em que vivemos e Te suplicamos a Tua misericórdia, rogando-Te que Tu debeles e removas de toda a terra a pandemia que nos aflige. Sobretudo, Te suplicamos em favor de cada um dos Teus filhos e de cada uma das Tuas filhas, a fim de que recebam das Tuas mãos toda a suficiência de paz e de consolação que necessitam. A suficiência, Senhor, de fé, de conhecimento do Teu nome e da Tua vontade, a fim de que todos estejamos tranquilos diante das ameaças dos nossos dias. Te suplicamos em favor daqueles que estão em tratamento, contaminados pela enfermidade, rogando-Te, Senhor, a cura, mas sobretudo as Tuas consolações, a fim de que estejam consolados e que a Tua paz exceda
todo o sofrimento, livrando do medo, da angústia, aqueles que foram atingidos. Aqui, ó Pai, nós te rendemos graças porque Tu nos tens livrado e te suplicamos que Tu continues a nos livrar. Te rogamos a favor do nosso irmão Almir, a fim de que, Senhor, na sua enfermidade, nos seus sofrimentos, esteja consolado e a sua fé permaneça firme e crescendo no poder do Teu Espírito Santo. E se Tu quiseres, manifesta nele, Pai, no seu corpo a Tua glória, dando-lhe a cura, o restabelecimento completo. Igualmente te suplicamos pela Tua serva Késia, enferma, aguardando resultados de exames, aguardando provavelmente cirurgia, segundo a Tua vontade. Sê, ó Pai, com ela e livra-a de todo o mal. Prolonga, Senhor, os seus dias, tira do seu coração todo o medo, toda a angústia, toda a aflição, para que ela descanse em Ti. Te rogamos que Tu prepares o Teu servo José Rosa para completar mais um ano de vida nesta semana. E que, Senhor, ele receba das Tuas mãos o conhecimento do Teu nome, a fim de que possa compreender toda a largueza, todo o cumprimento da Tua graça na sua vida. E te suplicamos, Pai, que Tu abençoes a reforma da sua casa, dando-lhe as condições de completá-la, dando-lhe, Senhor, segurança, prosperidade, saúde, abençoando toda a sua família. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre a criação. No domingo passado, nós interrompemos a exposição do texto de Gênesis 1, do versículo 6 ao 10, que eu desejo reler neste momento. Gênesis capítulo 1, dos versículos 6 ao 10. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. No domingo passado eu fiz questão de lembrar que a criação, ela revela, segundo disse o apóstolo Paulo, o poder e a divindade de Deus. Isso com relação à revelação natural, que torna todos os homens indesculpáveis perante Deus, não podendo negar que não conhecem a Deus, não podendo negar que não existe Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Também lembramos que essa mesma criação não apenas proclamam o poder e a divindade de Deus, mas também a sua soberania, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua graça,
o seu amor, porque a Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas por amor. E há também o fato de que, para que existisse a história, Deus abriu uma janela espaço-temporal na eternidade, para começar o tempo e a nossa própria história. E nessa janela que Deus abriu na eternidade, que nós chamamos de tempo, Deus se manifestou, Deus se revelou, e tudo o que Ele fez, tudo o que Ele criou, tem um objetivo redentor. Porque desde antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu, nos escolheu, nos predestinou para si mesmos. E tudo o que Ele fez está relacionado com essa predestinação de todas as coisas. Cada coisa que Ele criou, que Ele trouxe à existência, está envolvida, conectada com esse propósito redentor. E é através dessa ótica é que nós devemos ver a existência das coisas, o propósito de tudo. E quando nós começamos a falar sobre a criação do firmamento, nós chamamos a atenção para um fator importantíssimo em todas essas coisas, que é a separação que Deus começou a realizar. Por exemplo, entre luz e trevas, entre dia e noite. E aqui nós temos a separação entre as águas abaixo e acima do firmamento, a separação entre águas e porção seca. E nós vamos ver em toda a história humana que todas as coisas seguem as separações que Deus realizou lá no princípio. Nós vamos chegar a Gênesis, capítulo 3, onde Deus fez separação entre os filhos de Deus e a descendência de Satanás, e nós estamos vivendo essa separação e vamos continuar vivendo essa separação até o fim. Então é importante nós considerarmos que essa separação também, além de ser uma separação cósmica, é uma separação espiritual entre as coisas que Deus criou e o caos que Satanás estabeleceu, trazendo a queda na vida do ser humano. E nós já falamos então sobre a constituição física do firmamento, ou seja, dos céus, da expansão celestial. E falamos sobre a simbologia do firmamento, e chegamos até onde o firmamento simboliza aquilo que é transcendente, metafísico. E nós paramos aí, e é desse ponto que nós desejamos continuar. A Bíblia nos ensina que a nossa luta como filhos de Deus não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O firmamento, os céus que estão acima da nossa cabeça, eles estão dominados por forças espirituais do mal, que influenciam e até onde Deus permite, dominam a vida dos seres humanos, atacam, agridem e destroem, porque como disse Jesus, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. O desejo cruel, vingador de Satanás é destruir toda a obra de Deus. E Jesus Cristo mesmo disse que o mundo está posto no maligno, e que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele não é poderoso, mas ele exerce uma medida de poder e de influência que Deus lhe deu, como julgamento, como castigo sobre o pecado. E essa ação de Satanás, ela é exercida por demônios, por poderes, por divindades, que atuam nas regiões celestiais. Não nos céus, onde Deus habita, na habitação de Deus, mas nas esferas celestiais, no firmamento, na expansão que Deus criou, e em todo o nosso redor. Nós não podemos ver, mas a Bíblia nos ensina que os anjos de Deus se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Livra de quê? Dos demônios, daquelas forças espirituais do mal nas regiões celestes, e que tentam nos destruir. Então, assim como os anjos de Deus estão ao nosso redor, também os anjos infernais nas regiões celestiais. É por isso que os homens, tanto na sua filosofia quanto na sua religião, eles intuem, imaginam uma força espiritual e invocam essas forças, adoram essas forças, dão nome a essas forças. Há inúmeras divindades que fazem parte das culturas de todas as nações, e isto desde o início dos tempos. Há inúmeras divindades que são adoradas pelos homens para as suas necessidades espirituais, financeiras, sociais. Algumas dessas divindades se tornam padroeiras de pessoas, de famílias, de cidades, de empresas, de organizações, de instituições, de classes sociais, de classes profissionais. Os advogados têm o seu patrono, o seu Deus, os motoristas têm o seu Deus, os médicos têm os seus deuses, e assim por diante.
Os mestres espirituais, ou também chamados seres desencarnados do espiritismo, do catolicismo, da nova era e de todas as outras religiões, são adorados, são servidos, são seguidos, são invocados. E todas essas coisas estão sendo ensinadas a cada dia, inclusive para as crianças, nas escolas públicas e privadas de todo o mundo. Aqui no Brasil, há décadas, já se ensina às crianças nas escolas públicas a adoração a essas divindades, a invocação delas, e isso explicitamente. E nas faculdades, nas universidades, as crenças budistas e hinduístas são ensinadas como princípios científicos. E todas essas crenças nos seres, nas divindades celestiais, de alguns anos para cá, ganharam foro científico na física quântica. A física quântica é essencialmente pagã, essencialmente hinduísta e budista. E há poucos anos atrás, o mundo viu sendo construído na Europa um dos maiores centros científicos e tecnológicos de todos os tempos, que hoje pesquisa e tem avançado cientificamente na área da pesquisa quântica para produzir para o mundo poderes que possam lançar o ser humano através do seu conhecimento científico a dimensões que nós não podemos ver, a dimensões cósmicas, dimensões celestiais, para conhecer, entender e trazer para a existência humana o poder dos deuses. E isso não é interpretação nossa. Isso foi declarado como propósito desde o início da construção desse centro científico, onde se pretende, através de manipulação atômica, alcançar esses poderes. Essa instituição científica é conhecida pelo nome de CERN, e ela está debaixo da Terra, a mais de 100 metros abaixo da Terra, onde os cientistas construíram um colisor de átomos, onde através dessas experiências se pretende trazer para a existência humana o poder das divindades cósmicas. Isso já foi declarado pelos cientistas do CERN, de que um dos seus objetivos é tornar real para a experiência humana o poder dos céus,
os poderes celestiais. O cerne que está abaixo da terra pretende ser uma ligação entre a terra e o céu. A Torre de Babel começou a ser construída com esse objetivo. Eles disseram: vamos alcançar os céus. A palavra Babel significa portal para Deus. E agora o cerne, que foi construído abaixo da terra, tem o mesmo objetivo. E é muito significativo que na entrada do maior bloco de construção do cerne, que está acima da terra, que é a entrada para o cerne que está abaixo da terra, há uma estátua de uma deusa chamada Vishnu, que é uma das deidades do hinduísmo. Ela foi construída e a sua estátua está lá, na entrada desse complexo científico. É ela que está regendo todo esse trabalho científico. É uma construção aos deuses pagãos. Estes são os nossos dias. Os homens querendo atingir não os céus físicos, mas os céus metafísicos, através de um misticismo científico que está controlando a vida dos homens, o governo dos homens, a ciência dos homens, a cultura dos homens. E que nós sabemos que conduzirá os homens a uma total idolatria, porque é isso que nós temos profetizado no livro de Apocalipse. É isto que Deus mostrou para João. Os homens chegando aos últimos limites, às últimas fronteiras da feitiçaria, da idolatria. A palavra feitiçaria está claramente colocada lá no livro de Apocalipse, em 2 lugares, com relação aos últimos dias, aos últimos julgamentos de Deus, dizendo que apesar de todo o sofrimento que estão sofrendo, os homens não se arrependeram das suas feitiçarias. E o que está acontecendo em nome da ciência, lá no cerne, nessa instituição científica, é feitiçaria. Porque eles estão querendo atingir os lugares de Deus através das suas feitiçarias. Mas os céus também são descritos na palavra de Deus como sendo a habitação dos salvos. E aqui não são os céus físicos, mas os céus de Deus, acima de todos os céus. E nós temos na palavra de Deus
dois homens que claramente Deus conduziu a essa sua morada, que a Bíblia chama de céus, um de forma permanente e o outro de forma provisória, digamos assim. Porque o profeta Elias foi conduzido sobrenaturalmente num carro de fogo aos céus, em vida, para estar para sempre com Deus. E o apóstolo Paulo, temporariamente, disse que esteve no terceiro céu, ou seja, na presença de Deus. E ele viu coisas tão inefáveis que ele disse que não poderia contar. Mesmo que ele quisesse, como é que ele poderia descrever coisas que não dá para descrever? São inenarráveis, são inefáveis. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. E Jesus Cristo disse que Ele iria para a presença do Pai nos preparar morada, habitação. O escritor da carta aos Hebreus disse que nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, a simbologia dos céus que Deus criou, que estão acima das nossas cabeças, ela tem relação com todo o propósito de Deus a respeito do clímax da obra de redenção, que é a nossa morada com Deus, o estabelecimento de céus que nunca mais terão fim. Portanto, quando nós olhamos para cima e vemos os céus físicos que Deus estendeu sobre nós com a sua inteligência, nós devemos sempre lembrar que além desses céus, Deus fez um céu que a Bíblia chama de novo céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia ensina que Satanás, ele foi um dia precipitado, expulso desses céus onde Deus habita. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã. E então ele veio fazer a sua habitação nas alturas físicas dos céus, do firmamento que Deus criou para envolver a terra. E daí ele está controlando, segundo o poder que Deus lhe deu, a história dos homens ímpios. Deus também, Ele condenou a ação, a atividade dos homens que, segundo a Bíblia, dissecam os céus e fitam os astros para conhecer o futuro. São os astrólogos. É diferente dos astrônomos. Os astrônomos fitam os céus, estudam os céus para conhecer os planetas, as estrelas, os cometas.
Os astrônomos estão trabalhando para que os homens possam expandir o seu domínio do universo que Deus criou. Mas os astrólogos, eles fitam os astros, eles dissecam os céus para estabelecer a astrologia que controla o destino das pessoas, ou presume que controlam o destino das pessoas, e a humanidade inteira acredita nisso. Há pessoas que não saem de casa, que não fazem nada sem antes consultar o horóscopo de cada dia, para saber o que as aguarda. Como escolher entre alternativas, entre opções. Quando fazer determinada viagem, determinado negócio, quando comprar uma casa, um carro e etc. Uma música que fez bastante sucesso há alguns anos atrás, dizia, entre outras coisas, que o amor está escrito nas estrelas. Quando se diz escrito nas estrelas, na verdade, está se pensando nas entidades que governam as estrelas. Eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram a oportunidade de fazer a conexão entre o nome dos planetas e o nome das divindades pagãs. Todos os nomes de planetas, inclusive o da Terra, têm o nome de divindades pagãs. Existe a deusa Terra no panteão dos deuses greco-romanos. Existe o nome da deusa Lua. Existe o nome do deus Marte, da deusa Vênus e assim por diante. E os idólatras creem que esses deuses estão dominando esses planetas. São suas regiões celestiais. E a Bíblia diz, conforme nós já mostramos, que as forças espirituais do mal estão dominando as regiões celestes. Mas nós queremos falar também a respeito do propósito do firmamento. Do propósito que Deus tinha ao criar o firmamento e fazer a separação desse firmamento, ao qual Deus também deu o nome de céus. Deus fez o firmamento para os pássaros, Deus fez o firmamento para as chuvas, para o orvalho, para a neve, para o gelo, que também é chamado de saraiva. Deus fez o firmamento para o fogo que desce das nuvens em forma de raio, ou que sobe da terra para as nuvens, porque a ciência ensina que, na verdade, o raio não cai, ele sobe. Mas a nossa impressão é que ele desce das nuvens. Então eu vou usar
essa nomenclatura. Deus fez o céu para as aeronaves. Quando Deus estendeu os céus, estendeu as camadas que constituem os céus, Deus pensou nos aviões que um dia voariam através desses céus. E Deus fez alturas para essas aeronaves. Deus estabeleceu camadas onde pudessem voar essas aeronaves. E essas alturas são tão confiáveis, são tão fixas, que os homens podem construir aeronaves com diferentes capacidades de resistência para voar nessas alturas. Os aviões construídos para voar a 10 mil, 11 mil metros de altura, eles têm uma estrutura capaz de suportar pressões atmosféricas que os aviões feitos para voar em baixas altitudes não precisam da mesma resistência. A fuselagem é diferente. E os cientistas que projetam tudo isso, eles confiam em que a pressão atmosférica dessas camadas, ela não vai mudar. Eles não creem nisso, mas essa confiança que eles podem ter, essa confiabilidade na fixidez dessas camadas, é coisa criada por Deus com essa finalidade. As obras de Deus são confiáveis. Isso não muda. As leis que regem o espaço, as leis que regem os céus, que regem o firmamento e em todas as suas camadas, elas são fixas. E foram feitas com propósitos definidos por Deus, abrangendo toda a história e todo o progresso científico, tecnológico, todas as construções espaciais, aeroespaciais, para todos os tempos. Isso fala do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Isso fala de um destino glorioso para o povo de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas Deus fez para o nosso aprazimento, para o nosso bem. Hoje nós temos, além de aeronaves, nós temos naves espaciais. Há poucos dias, o mundo celebrou o pouso em Marte de um aparelho de pesquisa. E já começamos a receber imagens do planeta Marte. Eu sou fascinado com a inteligência com que Deus dotou o ser humano. Porque
para esse aparelho, esse artefato, sair daqui da Terra e chegar em Marte, ele esteve o tempo todo sendo controlado por aparelhos movimentados aqui da Terra, por um centro espacial, que esteve dirigindo esse aparelho, através de um controle remoto que emite ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço, para movimentar todos os dispositivos de controle desse aparelho, como se a mão do homem estivesse ali controlando. Mas esse aparelho, ele é todo movido por controle remoto, ele não tem gente lá pilotando. E agora ele está enviando fotos de Marte para a Terra. E os nossos astrônomos, eles estão sonhando com um dia em que nós possamos enviar naves tripuladas, humanamente tripuladas, a Marte e a outros mundos, porque os nossos cientistas, eles estão falando claramente de nós arrumarmos um outro lugar para a gente morar, porque, dizem eles, a nossa Terra está chegando ao fim da sua capacidade de sustentar a humanidade. É claro que Deus sabia dessas coisas quando criou o firmamento. Ele preparou leis que possibilitassem toda essa pesquisa, todas essas viagens espaciais, toda essa sondagem. Deus tornou tudo isso possível, estabelecendo leis para isso, leis confiáveis. E os homens aqui da Terra fazem cálculos para a viagem dessas naves. E obtém sucesso nisso, porque isso foi estabelecido por Deus. Os céus também têm o propósito de indicar para nós a situação do tempo. As indicações meteorológicas são possíveis porque Deus colocou no firmamento, quando Ele separou o firmamento acima das águas e abaixo das águas, Deus colocou ali estrutura que pudesse ser usada como indicação meteorológica confiável para que os homens pudessem prever o tempo e indicar onde vai chover, onde não vai chover, onde vai acontecer uma calamidade, pudessem prever o acontecimento de tufões, de ciclones, de tornados, de tempestades com granizo ou sem granizo, com ventos ou sem vento. Um dia Jesus Cristo, falando a uma multidão de pessoas que não estavam conseguindo entender a sua mensagem, Ele censurou essas pessoas dizendo: olha só, chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
E aí então ele disse: sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus concordou que eles estavam agindo certo em prever o tempo pela cor do céu, pela cor das nuvens. Era o serviço meteorológico deles. E Jesus concordou que eles podiam fazer isso, porque os céus são confiáveis. Deus estabeleceu isso para que os homens pudessem prever determinadas coisas. Agora, a ciência chegou a um desenvolvimento assombroso, mas os homens continuam sem saber discernir os sinais dos tempos. E a Bíblia nos ensina que Deus usa os céus para colocar neles sinais dos tempos. E a Bíblia diz que vão começar a acontecer coisas fantásticas nos céus. Jesus disse: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Então, é propósito de Deus na criação do firmamento anunciar através deles os sinais da volta de Cristo. A Bíblia também ensina que será nos céus, no firmamento, o encontro da Igreja de Cristo, o nosso encontro com Cristo na sua volta. A Bíblia diz que, dada a ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo descerá dos céus. E os mortos serão ressuscitados. E nós, os vivos, os que estivermos vivos naqueles dias, seremos transformados. E junto com os crentes que foram ressuscitados, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, no firmamento dos céus. Nós falamos de nuvens no domingo passado. Seremos elevados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos céus, enquanto toda a terra embaixo é queimada com o fogo de Deus, para ser depois transformada, restaurada, para ser a nova terra. Vale a pena nós imaginarmos que naquele dia, com o nosso corpo glorificado, nós vamos poder voar.
Porque a Bíblia diz claramente que nós seremos elevados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Desde os tempos mais remotos, o homem deseja voar. Um dos pregadores da atualidade, lá nos Estados Unidos, ele disse que Adão voava. E a lógica dele foi o seguinte: Deus mandou Adão dar nome às aves. E como é que Adão podia dar nome às aves sem voar? Ele teria que sair voando e falando com as aves: ó, o seu nome é tal, o seu nome é tal. Bom, para mim isso aí já chega a ser brincadeira. Mas faz parte do sonho do ser humano. Sabem a lenda do Ícaro? O cara que quis voar até o sol, com asa pregada no corpo com cera. Teve um desses falsos cristos dos dias atuais, que ele disse que seria arrebatado aos céus, voando. E ele levou todos os seus seguidores à beira de um abismo, e quando chegou a hora que ele tinha marcado, ele pulou. Ele disse que ele iria voar. Só que aí ele Mas a palavra de Deus diz que nós vamos voar. Então, os céus, eles não mais serão elemento apenas das aves, dos aviões, das aeronaves, das espaçonaves, mas também do povo de Deus. A Bíblia também fala, finalmente, da consumação do firmamento. Eu disse que Deus fez os firmamentos com um propósito, e eles estão relacionados com a nossa redenção. E esse firmamento, esses céus que agora existem, a Bíblia diz que eles passarão. Os céus, como nós conhecemos, passarão. O profeta Isaías, ele diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. Ele também diz que os céus desaparecerão como fumaça, serão removidos. E Deus, através desse mesmo profeta Isaías, disse: eis que eu crio novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra que hei de fazer. E Jesus Cristo, anunciando os sinais dos tempos, ele disse: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas essa
essa história da consumação dos céus, nós vamos ver em uma outra oportunidade. Hoje, nós ficamos com o propósito de Deus com relação ao firmamento e a sua consumação. Deus é o Deus da história. Ele tem o controle soberano de todas as coisas e Ele está conduzindo todo esse tempo, toda essa janela que Ele abriu na eternidade, a uma consumação. Deus, em sua graça e amor, Ele estabeleceu todas as coisas para o bem dos seus filhos. É como disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no nosso próximo encontro, com a graça de Deus, se Deus quiser, então nós vamos falar dessa consumação de uma forma que faça surgir a nova criação, o novo céu e a nova terra, porque é para isto e é com essa intenção de consumação que Deus fez toda a criação. E é por isso que nós estamos aqui. Nós formos parte dessa história que Deus criou. Amém.